Era noite quando, em 2010, as chamas começaram a tomar conta do prédio histórico. Em poucas horas, tudo havia sido destruído. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalharam até o dia seguinte para controlar o incêndio, porém, pouca coisa sobrou. Até chegar bombeiro, tudo é um casarão antigo, queima com facilidade, né? Desde então, esta casa se tornou o abrigo do acervo cultural, fechado à população da mesma maneira que se encontra o antigo solar da Baronesa. As obras avançam a passos lentos, ao contrário do orçamento, que saltou de R$ 1,5 milhão para mais de 5 milhões. Isso mesmo sem previsão de conclusão. Nós tivemos acesso ao interior do prédio, que, segundo a Secretaria de Cultura, deveria ter sido entregue pela empresa no ano passado. A estrutura está quase acabada, inclusive com a instalação de sistema contra incêndios. Não é simplesmente a construção ou a reforma de um prédio, é o restauro. E o restauro tem um um custo muito maior do que uma reforma ou do que uma construção. Então é por isso que a gente tem que trabalhar com a preservação. E o pior, tudo isso terá que ser adaptado de novo. O projeto inicial previa a construção de um outro local nos fundos do museu. Porém, isso nunca aconteceu. Quando se pensou no projeto de restauro desse museu pelo governo passado, pensou-se na construção de um anexo que daria suporte para esse prédio. Então, esse prédio ficaria dedicado só à exposição. Mas esse dinheiro nunca veio e eu não posso contar com uma coisa que eu não tenho, né? O que eu tenho é isso, o que eu tenho é esse prédio e a gente não pode receber uma obra dessa e deixá-lo fechado. Então eu vou precisar fazer algumas adequações para que ele se torne funcional e que ele passe a ser aberto à população. Todo mundo tem uma história. A cidade tem uma história, todo mundo tem uma história, não tem? E precisa descobri-la, né? Com certeza. Meus filhos, meus netos, tudo quer saber da história da cidade onde mora, do país onde vive, né? Poderia preservar mais, cuidar mais. Quem pede é todo mundo com isso? Todo mundo, todo mundo. O Brasil, que é um Estado multinacional, o que nos identifica, nos une enquanto nação? O nosso passado em comum, né? A nossa identidade cultural, e essa identidade cultural ela só pode ser conhecida a partir da preservação de um patrimônio que explique a construção dessa identidade. E também para o presente é importante porque cria um sentimento de civilidade, né? Dá às pessoas um sentimento de unidade. Na época, as investigações concluíram que foi criminoso o incêndio que atingiu o antigo Museu Amador Bueno da Veiga. Mas esse não é o único caso que fala sobre danos ao patrimônio público causados por fogo. Nos últimos anos foram feitos pelo menos outros 2 registros, que alertam para uma situação ainda mais preocupante, o descaso. Em 2015, o mercado municipal ardeu em chamas. O prédio, também tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, não deixou feridos, mas destruiu boa parte de 2 comércios. Um curto-circuito causou as chamas. Acontece o seguinte, muita gente está reclamando, mas está reclamando porque nunca ninguém quis pôr um tostão aqui dentro. Agora, quem fez a instalação direito, fez as coisas direito, não aconteceu nada. Depois que tudo aconteceu, reuniões foram realizadas para firmar acordos entre o poder público e os comerciantes, pensando em evitar que possa se repetir. Este ano, encontros também foram feitos para cuidar de uma outra área, porém não deu tempo. Os trens, berço da criação de Rio Claro, teriam um museu nos antigos vagões do bairro Cidade Nova. No fim do mês passado, um incêndio de grandes proporções arruinou grande parte do espaço. O representante da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária lamentou a perda. É mais uma prova do descuido com o patrimônio ferroviário, com a memória ferroviária de Rio Claro. Por alguma razão que está sendo apurado, certamente por falta de cuidados, esse incêndio se deu e nós perdemos diversos veículos que poderiam fazer parte do acervo da nossa associação, cujo objetivo é a preservação da memória ferroviária. A pior consequência é que casos assim não voltam atrás. Mais do que materiais, ideais foram extintos. A recuperação simbólica, apesar de importante, parece nunca vir, e a história que está sendo escrita é de descaso e descrença. História, eu não tenho a minha história, eu não conto a história para os meus filhos, dos meus pais, tudo. Eu acho que é importante.
Ah, sei lá, porque vai relembrando o passado, né? A cultura. Para todo mundo saber a origem, né, de quem é, quem não é. E só assim a gente consegue pensar no futuro. Com certeza. As pessoas têm no seu ambiente doméstico a história da sua família preservada, porque sabe que isso é importante para passar para gerações futuras. Se é assim com os indivíduos e com as famílias, por que não seria com a nação? Porque um povo que não sabe o que é, não sabe onde quer chegar e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Esse acervo, essa história, é a construção da nossa identidade.